Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Lembrando que começamos um novo livro, o Evangelho de Marcos, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler hoje do versículo 16 até o versículo 20. Diz assim então a bendita palavra de Deus: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Aqui nós vemos o evento da chamada dos primeiros discípulos de Jesus. Certamente um bom tempo passou desde o momento em que Jesus foi batizado e em que ele iniciou o seu ministério, porque Jesus, depois de ser batizado, foi pregar lá na Galileia, e depois de um tempo, ele então chama os seus primeiros discípulos. O autor que temos consultado aqui, William Hendrickson, aponta para a possibilidade de cerca de um ano ter passado desde aquele momento inicial. E de forma interessante também, os discípulos de João naquela época, logo depois do seu batismo, que são mencionados aqui, Simão e André, seguiram a Jesus inicialmente, mas aqui então definitivamente Jesus os chama para segui-lo como discípulos, não é? Talvez não tenha passado tanto tempo assim, mas é interessante pensar que algum tempo se passou e transcorreu entre o início do ministério de Jesus e ele estando sozinho pregando e o momento em que ele decide chamar os seus primeiros discípulos. Eu quero trazer mais uma coisa interessante, é uma nota acerca dos mestres daquela época. Era comum que alguns doutores, mestres na Escritura, chamasse para si discípulos para que viessem aprender com ele, que caminhassem junto com ele, não é? E aprendessem com esse mestre. É nesse sentido que Jesus também aqui chama os seus discípulos. Mas naquele tempo, o costumeiro era que os discípulos fossem já jovens de notável saber, jovens proeminentes, que mostravam um futuro no estudo das Escrituras, que eram pessoas de notável inteligência. Nós vemos que esse padrão não é seguido por Jesus aqui. Vejam só o que o texto nos diz. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Esses eram jovens simples, jovens que, diferente daqueles que tinham notável saber e que ficavam ali ou na sinagoga ou até mesmo no templo em Jerusalém, aprendendo com os mestres, já seguiram talvez ali a profissão dos pais. Esse era o mais comum, que os filhos seguissem a profissão de seus pais. Aqui, homens simples, jovens muito simples, aqui mencionados, Simão e André, estavam pescando. Eles eram pescadores, não tinham nada que chamasse a atenção com relação à sua educação, ao seu notável saber. Muito ao contrário,
Eram jovens simples, trabalhadores, humildes, pescadores. Talvez você concorde com o fato de que poucas pessoas com uma profissão como essa seriam realmente reconhecidas como pessoas simples. Eu não sei se você conheceu algum pescador, conhece alguém que seja pescador por profissão, mas eles em geral são pessoas bastante humildes, bastante simples, não é? Certamente a maioria deles com pouca educação formal, mas aqui Jesus enxerga além. Ele enxerga joias aqui brutas, diamantes brutos que Deus vai burilar, trabalhar por meio do próprio Senhor Jesus. E o texto diz: disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes, mas Jesus queria lhes dar uma tarefa muito mais sublime, a de convidar, a de chamar, de trazer pessoas para o reino. Eles seriam pescadores de almas, pescadores de homens. Eles fariam parte da equipe, do time de Jesus para chamar pessoas para o reino. Verso 18 simplesmente diz que eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Chama-nos a atenção também, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que Jesus não chamou pessoas desocupadas. E deixa eu dizer isso para você: Jesus não chama gente desocupada. Jesus nos chama exatamente, talvez no momento em que estamos mais ocupados com aquilo que é a nossa tarefa, com aquilo que talvez pensemos que seja mais importante. Mas é nesse momento que Jesus nos chama para fazer a diferença. Jesus não chama pessoas que estão à toa, que estão de braços cruzados. Ele vê aquelas pessoas que estão trabalhando, que são ativas, que são zelosas, pessoas que se esmeram nos seus afazeres. Agora veja outra coisa interessante: eles eram pescadores e Jesus os chama para pescar. Jesus os chama para pescar homens e não peixes. O que nos sugere algo também muito interessante, que Jesus utiliza a própria profissão deles para continuar o trabalho que eles já vinham fazendo. Eles só vão mudar o objeto da pesca. O que me leva a pensar também que Jesus pode usar a sua vida, e Jesus usa a minha vida, a nossa vida, exatamente onde estamos. Não necessariamente Jesus vai te chamar para um ministério específico, como pastor, como missionário. É claro que isso é sobremodo importante e sublime. Glória a Deus pelos pastores, pelos evangelistas, pelos missionários. Mas eu também glorifico a Deus por aquelas pessoas que são usadas por Jesus exatamente onde estão. Elas são luz e sal neste mundo exatamente no lugar de trabalho, ou na escola onde estudam, no seu ambiente natural, normal. Ali elas levam a luz de Jesus. Ali eles são chamados também para pescar homens, para levar pessoas à presença de Jesus. Aliás, é isso que Tiago sempre fez. Tiago sempre foi caracterizado nos evangelhos como alguém que levava as pessoas a Jesus. É o que nos diz aqui o verso 19. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Esses não estavam pescando, mas estavam se preparando. Também eram jovens simples, cuja profissão era a mesma, pescadores. E o texto diz, no verso 20, logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. O que nos chama a atenção aqui, de modo final, nesse nosso estudo, é que esses pescadores deixaram tudo para trás. Deixaram suas redes de lado. Aqui, esses últimos dois deixaram as redes e seu pai também. Eles estavam ali no negócio do seu pai. Seu pai ficou com os outros empregados porque eles agora acharam que era mais importante seguir a Jesus. E numa nota final eu quero trazer uma coisa também interessante para você. Vejam o finalzinho desse versículo.
seguiram após Jesus. No texto original, a forma aqui é uma forma do mesmo verbo que é traduzido como discipular. Discípulos, seguidores. Esse é isso que é um discípulo, é isso que um discípulo faz. Ele segue após Jesus. Ele ouve os ensinos, ele obedece à voz de Jesus, ele pratica as obras de Jesus. Veja que é isso que é discipulado. Muitas pessoas ficam preocupadas ou pensando que o discipulado é uma coisa tão difícil, tão complicada, mas é uma coisa tão simples. Ser discípulo é apenas seguir Jesus. Fazer discipulado é apenas ensinar outros a seguirem a Jesus como você segue. E esse é um convite que, sem dúvida, Jesus está estendendo hoje para você que me ouve. Hoje Ele te convida para ser seu discípulo, mas também Ele hoje te convida a ser também um discipulador. Qual é a tarefa que Jesus está chamando você para fazer hoje? O que Jesus quer que você faça hoje? Você quer ser discípulo? Então seja discípulo de Jesus. Jesus está chamando para ser um discipulador? Então seja discipulador e ensine outros a também seguir a Jesus. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro, o nosso estudo aqui no livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.